Com o editor dessa semana, o Broadcast Político conversa com o senador e ex-presidente da República, Fernando Collor. Vai acompanhar a Beth Lopes, também editora no Broadcast Político, e do outro lado, o senador. Senador, muito bom dia, muito obrigado por nos atender aqui no Papo com o Editor. Muito bom dia, fico satisfeito de estar aqui com vocês. Senador, o senhor foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto aí, após 35 anos de regime militar no país. Depois foi passado em menos de 3 anos depois da posse. E o mesmo aconteceu, uma ação, um impeachment, com a ex-presidente Dilma Rousseff, no segundo mandato dela. O que derruba a presidente, senador? Assim, qual o motivo? O Congresso, o mercado ou a apuração de crimes aí da imprensa que são divulgados? Bom, eu acredito que o processo de impeachment ele se vulgarizou bastante. Na Carta de 88, não havia nenhum artigo que pudesse prever a possibilidade de um impeachment. Na época do presidente Sarney, eu me lembro que foi dada entrada na Câmara dos Deputados a um pedido de afastamento do então presidente, e o presidente da Câmara, de então, Inocêncio de Oliveira, mandou arquivar porque simplesmente na Constituição de 88 não havia nenhuma previsão de afastamento de presidente. No meu período, alguns anos depois, sobre a mesma Constituição, o que houve? Eles ressurgiram com a Lei 1079 de 1950, que constava da Carta de 46, com a emenda que havia sido feita, e transplantaram esse artigo para a Constituição de 88 com a finalidade específica de votar o meu afastamento. Foi feito de uma forma muito atabalhoada, os prazos não foram cumpridos, várias manobras foram feitas fora do regimento, fora mesmo ao largo da legislação, e o fato é que, num período muito curto de tempo, a Câmara dos Deputados conseguiu o afastamento da minha pessoa da presidência da República. A partir desse momento, abriu-se a porta para que qualquer insatisfação que houvesse em relação ao presidente da República no exercício do seu mandato, que se pudesse utilizar esse instrumento, que é um instrumento de absoluta excepcionalidade, de uma gravidade extrema, porque causa uma repercussão enorme na vida das pessoas, na vida da nação brasileira e na própria condução política do país. Veio o processo contra a presidente Dilma Rousseff, e também o que nós verificamos é que até hoje existem sérias dúvidas de que se foi plausível, se não foi, se os motivos aventados foram reais ou não, enfim. E agora, novamente, volta essa questão de um possível afastamento do atual presidente em função dessa enorme crise institucional em que eu acredito nós já estamos inseridos, uma crise ainda em gestação, mas numa gestação avançada, e que a qualquer momento ela poderá eclodir se o atual presidente não tomar as providências devidas, dentre as quais a construção de uma base sólida no Congresso Nacional, que lhe dê sustentação, além de uma melhor coordenação com os entes federados. Significa uma convivência civilizada com os governadores e com os prefeitos, de modo a que, juntos e unidos, possamos todos nós enfrentarmos esse grande inimigo que hoje o Brasil e o mundo têm, que é o coronavírus. Senador, falando, o senhor aí dizendo que realmente o presidente Jair Bolsonaro aí tem vários pedidos de impeachment, ele não construiu a base, mas o que a gente vê, assim, a gente está acompanhando é uma aproximação dele com o Centrão. Amanhã tem uma nova reunião com os governadores para tentar se construir ali um pacto de entendimento, mas o que a gente percebe é que a própria personalidade do presidente Jair Bolsonaro é o que acaba dia sim e outro também, ele cria conflitos. Se o senhor tivesse que dar um conselho para o presidente Jair Bolsonaro, já que o senhor sofreu um processo, o senhor sabe que é um processo duro, como o senhor mesmo falou, o que o senhor diria para ele para tentar evitar um impeachment? Olha, conselho, eu costumo dizer que a gente não dá a presidente da República, não dá. O que eu posso oferecer é a minha experiência, mas experiência não se transfere, ela pode ser transmitida.
E a decodificação dessa transmissão depende muito de quem está do outro lado, se ele deseja, se ele está preparado, se ele está desejoso de receber essa informação fruto de uma experiência para tentar moldar melhor a sua conduta. O que eu teria que dizer é o seguinte, é que numa democracia, seja qual for o presidente da República, ponto 1, não construiu a base de sustentação parlamentar no Congresso Nacional, o governo cai, não se sustenta. Essa é uma regra básica, fundamental e primária de um processo democrático. Sem base de sustentação parlamentar, maioria, não se governa. O governo não se sustenta. Senador, e essa base que o presidente tem desenhado junto ao Centrão, ao MDB, principalmente, assim, partidos que têm aí na Câmara uma participação que poderia evitar qualquer tipo de tramitação de processo de impeachment. Esse caminho está sendo bem feito na sua avaliação ou ainda é muito incipiente? Está chegando com muito atraso, porque o presidente da República ele precisa entender que ele é o líder político da nação. Como líder político da nação, ele tem que fazer política. E pelos canais institucionais que a democracia oferece e sustenta, que são os canais dos partidos políticos e dos políticos. No momento em que o presidente da República, na sua campanha, e mesmo depois da sua campanha, fala que não quer entendimento, que não quer conversa, que não vai falar com partidos nem com políticos, nem dar espaço aos partidos políticos e aos partidos e aos políticos, ele está negando um próprio princípio da democracia. Agora nós temos um exemplo muito recente acontecido em Israel. Israel, que é uma democracia sólida, no meio conturbadíssimo como é no Oriente Médio. Em um ano tiveram 3 eleições e não se chegou a nenhum resultado. Agora, na última eleição, tendo eles entendido que não havia como fazer mais uma eleição, os 2 contendores principais sentaram-se à mesa e, à luz do dia, com transparência, se entenderam, dividiram o ministério do Knesset deles, o ministério deles, dividiram metade para um, metade para outro, e inclusive também repartiram o mandato. Cada um fica 2 anos no exercício do mandato de primeiro-ministro. E isso é um entendimento, isso é uma negociação política válida, mas quando feita à luz do dia, com todo mundo participando, com transparência. Isso ele devia ter feito logo no início do seu governo, o que contrariaria fundamentalmente todo o seu discurso. Por isso, ele não deve ter feito, não atentando para o fato de que sem base ele não conseguiria ter um governo tranquilo. Agora, ele vendo a necessidade da construção dessa base, daí eu venho falando nisso há 1 ano, pelo menos, dessa necessidade que ele tinha e continua tendo de construir a base, ele está fazendo de forma atabalhoada, está fazendo de uma forma apressada e fazendo de uma forma esquisita, porque recebendo parlamentares fora da agenda, não tornando clara exatamente a conformação que ele quer dar ao seu governo, que sentido ele quer dar ao seu governo, que projeto nacional ele tem para que a nação brasileira se sinta neste projeto representada e com aqueles partidos que ele está escolhendo para formar a sua base. Tudo isso tem que ser feito às claras, não precisa ser feito escondido, porque daí vem essa questão do toma lá da cá. Então, utiliza-se esse termo pejorativo, até por razões que ele próprio está oferecendo, para desmerecer o entendimento e a política, que é, fundamentalmente, a busca do entendimento para procurar o consenso, para aproximar as diferenças e para se construir a governabilidade que qualquer um necessita para tocar adiante. Senador, qual a sua avaliação da postura do presidente Jair Bolsonaro aí no enfrentamento, diríamos assim, do novo coronavírus, né? Contra ali as recomendações das autoridades sanitárias, saindo aí para manifestações, né, em defesa ferrenha da hidroxicloroquina. Tivemos a saída de 2 ministros no pico da pandemia e ontem, no dia que o país superou a barreira das 1.000 mortes, o presidente saiu com uma piada de extremo mau gosto, né, falando da cloroquina, da tubaína. Como é que o senhor avalia essa postura do mandatário?
É incompreensível, porque está indo contra a razão, está indo contra a racionalidade, está indo contra os governadores, está indo contra os prefeitos, está indo contra a academia, está indo contra a ciência, está indo contra a mídia. Isso me lembra muito uma passagem que normalmente se falava há algum tempo atrás, de uma mãe assistindo a um desfile militar e o filho dela estava desfilando. E o filho dela era o único que estava desfilando um passo errado. E ela chegava e dizia assim, mas que coisa incrível isso que está acontecendo, só o meu filho está marchando certo, os outros todos estão errados. Então, eu acho que o presidente da República está mais ou menos nessa posição. Ele é o único que está marchando errado. Ele está marchando errado contra o bom senso, contra a racionalidade, contra a realidade. Nessa conferência que vai haver, remota, pelo menos anunciada para amanhã, entre o presidente da República e os governadores, conferência essa para a qual o presidente da República, pela informação que eu recebi, convidou também os presidentes das duas casas do Legislativo e mais o presidente do Supremo Tribunal Federal para participar dessa live com os governadores. É algo assim que eu fico assustado, porque já se sabe que nessa conversa o que o presidente vai tocar é no seguinte ponto: existe essa lei, a chamada a lei do orçamento, a lei de ajuda aos estados e municípios. Então, ele está para sancionar essa lei de ajuda aos estados e municípios, nesse momento de dificuldade que os estados estão passando, bem como os municípios. Mas ele quer colocar que essa sanção estará diretamente vinculada ao fato dos governadores e dos prefeitos aderirem a esse posicionamento que ele tem do isolamento vertical, da abertura do comércio, da abertura das atividades econômicas, algo que os governadores estão fazendo exatamente o contrário. Em vários estados existe inclusive o lockdown já instalado. Então, como é que se vai chegar a um consenso, como é que se vai chegar a um entendimento se para a sanção desse projeto o presidente da República vai exigir um comportamento completamente diferente daquele comportamento que os governadores e prefeitos vêm adotando até agora, seguindo as regras e as orientações da ciência, da academia e das entidades médicas, inclusive, para não falar da maior delas, que é a OMS. Então, é muito difícil nós coordenarmos uma ação unida quando nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar unidos, mas unidos com o comando e a coordenação do presidente da República. É muito difícil nós conseguirmos essa união se o presidente da República persistir e continuar nessa ideia de que ele é que está agindo corretamente, inclusive receitando medicamentos. Por favor, vamos ter um pouco de bom senso. Receitar medicamentos, passando por cima de tudo e de todos aqueles que estão trabalhando e vivendo nisso há anos e anos e anos e anos, e com todo esse retrospecto que se tem de experiência no trato de vírus como esse, de repente chega um presidente da República para chegar e dizer: tome esse remédio, tem que tomar esse remédio, muda-se o protocolo que é utilizado no Ministério da Saúde. Hoje já foi divulgado um novo protocolo em que se diz que esse remédio que ele está receitando aí, que passa a ser um remédio que pode ser utilizado inclusive em pacientes que não estejam em estado grave, que estejam em estado inicial. Mas como isso? Isso é uma ameaça à saúde das pessoas. Há efeitos colaterais muito sérios. Que efeitos colaterais ele pode dizer que são esses que ele diz que não existem? Existem efeitos colaterais. Não existe nenhuma comprovação na ciência de que isso possa dar resultado. Então, é uma irresponsabilidade absoluta e total. E eu fico assim abismado e, ao mesmo tempo, exasperado ao ver que tudo isso acontece. O país, a cada dia, batemos ontem esse tristíssimo recorde de mais de 1.000 mortes. E eu quero aqui traduzir o meu sentimento de pêsames, de condolências a todas as famílias que tiveram
os seus entes queridos em óbito, e também aqueles que estão com os familiares infectados. Enfim, num momento como esse, ainda mais falando na brincadeira, como você se referiu ontem na live que ele fez, uma coisa de extremo mau gosto é próprio de quem está fora da realidade, não está com a cabeça focada na realidade, não está com o pé no chão, não está com o sentimento do povo, não está com o sentimento da gente que está sofrendo. E nós estamos vivendo numa sociedade hoje extremamente dividida, ressentida, com raiva, com preconceito. E essa a presença dele nessas manifestações vem incentivando esse ressentimento, vem incentivando essa raiva, vem aumentando esse preconceito, dividindo a sociedade brasileira. Meu Deus do céu, com que objetivo isso? O objetivo deve ser exatamente o contrário, aglutinar a população, aglutinar a sociedade brasileira, fazer um chamamento para todos, para nos entendermos e termos sob o comando e a orientação do presidente da República, baseada essa orientação naturalmente no que a ciência determina, já que estamos enfrentando uma pandemia que não é localizada aqui no Brasil, é em todo o mundo, e temos exemplos aí para serem utilizados aqui no Brasil, utilizando tudo isso para fazer esse chamamento e estarmos unidos no combate a esse inimigo, esse sim, um grande inimigo para o qual nós não temos nenhuma arma, porque não temos medicamentos, não temos vacinas, só temos uma possibilidade, que é a questão do isolamento, de nós nos mantermos afastados para salvar as nossas vidas e também em respeito à vida dos outros. E isso é Senador, o nosso tempo já está quase terminando aqui. Eu queria fazer uma última consideração. O senhor, essa semana, se desculpou publicamente sobre o confisco da poupança que foi anunciado no Plano Collor, na época que o senhor era presidente. Eu queria saber do senhor o que poderia ter sido diferente, ser feito diferente nesse caso da poupança na época, e se existe mais alguma medida que o senhor se arrepende de ter tomado aí quando era presidente da República. Olha, veja que esse meu pedido de desculpas e pedido de perdão, eu já venho fazendo há algum tempo, não é de hoje. Ainda ontem eu li num dos veículos que em 2010 eu já havia falado sobre esse assunto, mas antes de 2010 eu já havia também pedido desculpas, mas pedido desculpas às pessoas que sofreram em função dessas medidas que foram adotadas, mas nunca em função da medida em si, porque não foi somente uma ideia, não foi uma ideia minha. A ideia da questão do bloqueio dos ativos era uma ideia que estava permeando todas as discussões dos economistas que estavam trabalhando à época para os principais candidatos à presidência da República. Há o próprio, então, Aloysio Mercadante, que era o assessor econômico do presidente Lula, do então candidato a presidente Lula, ele próprio visitou a ex-ministra Zélia no dia depois do lançamento do programa econômico, dizendo: Zélia, esse programa é o que vai dar certo, é o programa dos nossos sonhos. Só que se fôssemos nós que tivéssemos aplicado esse programa, nós estaríamos fora do governo no dia seguinte. Quer dizer, havia isso, as conversas que eu mantive, por exemplo, isso aí foi com o PT, conversas que eu mantive com o professor Mário Henrique Simonson, que é de uma outra ala ideológica. O pensamento dele era exatamente o mesmo, de que não haveria nenhuma condição de nós combatermos a hiperinflação sem fazermos um congelamento de preços. Para fazermos um congelamento de preços com sucesso, nós tínhamos que fazer um bloqueio do excesso de dinheiro, chamado excesso de liquidez que havia na economia, porque senão nós estaríamos levando todo esse dinheiro para o consumo e teríamos aí uma inflação pelo outro lado igualmente muito alta. Naquela época eu estava com uma inflação de 80% ao mês, 80% ao mês, e portanto era isso que nós tínhamos que combater. Então todos pensavam a mesma coisa. Então esse meu pedido de desculpas foi apenas feito de perdão àqueles que sofreram, que passaram por dificuldades, e eu lamento isso profundamente. Foi um pedido que eu fiz pelas redes sociais. E por ser um instrumento novo de comunicação, isso causou essa repercussão toda. Mas realmente eu volto a me penitenciar sobre
o que essa medida causou, mas a medida não tinha outra. E não sou eu que estou dizendo, e não fui eu que me aferrei a isso, não. Eu acredito que poderia ter havido, de alguma forma, uma outra medida que pudesse minorar, mas até aquele momento, em nenhum dos quadrantes do pensamento econômico dentro do Brasil havia ninguém que discordasse dessa medida que foi adotada. Senador, só para encerrar assim rapidinho, eu gostaria de saber se o senhor pleiteia ainda disputar a presidência da República. Fala-se na falta de candidatos aí. O senhor tem ainda essa pretensão no seu currículo, diríamos assim? Olha, eu diria a você o seguinte, que o que eu estou tentando no momento é sobreviver a todo esse problema que nós hoje estamos vivendo. 2022 está muito longe. Eu não tenho nenhum projeto a não ser o de sobreviver a esse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia e um momento de uma crise política que está se transformando como disse no início, numa crise institucional que já se encontra em gestação. Vamos esperar passar esse período para depois, com a poeira baixada, com essa epidemia finalmente controlada, com o quadro político normalizado, nós possamos ter um horizonte temporal do que nós podemos fazer daí por diante. Por enquanto, eu não tenho nenhuma pretensão. Senador, eu queria agradecer muito a presença do senhor e eu queria agradecer por ter aceitado esse convite. Queria agradecer a minha querida Beth Lopes, minha companheira aqui de jornada. Agradecer ao Cláudio da Luz, que está no suporte em São Paulo. E agradecer a todos aí por mais um papo com o editor no Broadcast Político. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês por essa oportunidade que me foi concedida de falar, sobretudo por intermédio de uma ferramenta tão importante e de um veículo da importância do Estado de São Paulo. Muito obrigado a vocês e um bom dia. Obrigada, senador. Obrigada a todos.